Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 23 a 25 de Jeremias. E aqui nesse capítulo 23, Jeremias vai falar juízo sobre os pastores que não estavam cumprindo a sua função, que é visitar as ovelhas, que é cuidar deles, que não deixar eles dispersar. E os pastores, nesse caso, eram os líderes, eram os governantes, eram os reis. Ele está falando contra eles, que eles estavam não cuidando do rebanho, apenas se aproveitando do rebanho, mas não estavam cuidando. E depois um trecho bem mais forte sobre os profetas. Então ele fala nesse capítulo contra os pastores e os profetas falsos. E então o pastor tem aquele dever certo e não estava fazendo, e os profetas têm o dever de entrar no concílio de Deus, entrar na presença de Deus e ouvir a palavra de Deus para dar uma palavra certa para os governantes, para os sacerdotes, e não falar mentiras, mas eles não vão para o concílio do Senhor e ficam falando aquilo que o povo quer ouvir. Ele diz no versículo 17, dizem continuamente aos que desprezam a palavra do Senhor, paz tereis, e a todo que anda na teimosia do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Então, e aí ele profetiza juízo contra esses profetas. Ele falou assim, versículo 21, não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se tivesse assistido ao meu concílio, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e o teriam desviado do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Então, assim, é muito sério o juízo de Deus sobre os pastores, que é os governantes, os que lideram, e sobre os profetas, porque não avisaram, e se tivesse avisado, quem sabe o povo teria se arrependido. E aí tem um versículo aqui que fala, no versículo 29, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Esse versículo tem um significado especial para mim, porque foi quando nós começamos a revista Impacto. A revista Impacto tem esse nome, Impacto, por causa desse impacto do martelo sobre a rocha. Tem uma diferença entre a palavra de Deus e a palavra que é palha, né, que voa. Ele fala no versículo anterior, que tem a palha com o trigo. A palha, as palavras falsas. E o trigo é a palavra que tem conteúdo, que realmente o vento não leva. E ele fala, não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Então, por muitos anos nós tivemos a revista Impacto com esse propósito e depois ainda continua com o site, mas não como revista, mas foi a palavra que iniciou a nossa missão da revista Impacto. E nós precisamos lembrar o seguinte, presta bem atenção, quando Deus dá uma palavra deles, de alguém que entrou no concílio dele, que ouviu a voz dele, tem duas reações, ou as pessoas odeiam e ficam irados contra o profeta, ou eles ficam arrependidos e começam a entrar em comunhão com Deus. De qualquer forma, eles não ficam prestando atenção no profeta, eles prestam atenção em Deus. Eles começam a ter temor de Deus. Se as pessoas ficam elogiando o profeta, é porque não ouviram a palavra de Deus. Porque se eles ouvirem a palavra de Deus, eles ficam tão atemorizados que eles vão se arrepender diante de Deus e vão esquecer do profeta. E se eles não querem ouvir a palavra de Deus, eles vão ficar com raiva do profeta e querendo calá-lo. Isso é uma coisa bastante clara sobre isso. E tem uma outra coisa aqui no capítulo 23, no versículo 5, ele diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantaria a Davi um renovo justo. O que é um renovo justo a Davi? É um descendente de Davi, um renovo. O renovo vem de um toco que foi cortado. Tem que lembrar que Zedequias é o último da linhagem de Davi que sentou no trono e depois nunca mais teve um rei. Jeremias está profetizando os dias desse rei e ainda ele não foi tirado, mas vai ser tirado. Ele está falando que ele vai ser tirado. E depois ele fala assim, mas vai ter um renovo justo. Isso é Jesus que vai nascer centenas de anos depois. Centenas de anos depois. Já pensou? Que coisa? Centenas de anos depois vem um renovo que vai nascer, um renovo justo. E sendo o rei, reinará e procederá sabiamente, executando juízo e justiça na terra. Isso ainda não aconteceu. Isso vai acontecer na segunda vinda, que ele vai reinar desse jeito. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este é o nome que será chamado, o Senhor Justiça Nossa. Então esse homem é homem, porque é filho de Davi, renovo dele, mas também é o Senhor Justiça Nossa. É homem e é Deus. O Senhor, o nome Jesus significa Jeová salva, o Senhor Justiça Nossa. Bem parecido, né? Portanto, eis que vem dia, no versículo 7, que diz o Senhor em que nunca mais dirão, vive o Senhor que tirou os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor tirou e que trouxe em ar da casa de Israel da terra do norte, todas as terras para onde os tinha arrojado, eles habitarão na sua terra. Como em Isaías, Jeremias também está profetizando destruição, mas tem uma visão dessa restauração final, como vai ser
E ele sempre está intercalando isso no meio das suas palavras de destruição e juízo sobre o povo naquela época. O capítulo 24 é basicamente uma visão que ele tinha sobre figos bons e figos maus. E os figos bons seriam os cativos que foram para a Babilônia. E os figos maus seriam aqueles que ficassem na terra e que seriam uma praga, uma maldição, que seria terrível. E isso é totalmente contra o senso comum. O senso comum é que quem foi para a Babilônia, que foi azarado. E quem ficou é que tinha sorte. E é totalmente o contrário. Impressionante, né? Totalmente o contrário. Ele está dizendo que quem foi para a Babilônia vai ser abençoado e vai acabar voltando. Ele diz no versículo 5 do 24, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim atentarei com favor para os exilados de Judá, os quais eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei os meus olhos sobre eles para o seu bem, e os farei voltar a essa terra. Edificá-los-ei e não os demolirei, plantá-los-ei e não os arrancarei. E dar-lhes-ei coração para que me conheça que eu sou o Senhor. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois se voltarão para mim de todo o seu coração. Então ele está profetizando uma mudança e que Deus vai dar um coração para eles que eles nunca tiveram antes, mas Deus vai dar um coração para eles, eles vão ser restaurados e vai ter um futuro bom. Mas os figos ruins são aqueles que ficaram na terra e aí é terrível, né? E aí no capítulo 25, Deus envia Jeremias para todas as nações para falar que devem se submeter ao rei da Babilônia, que era totalmente contra o senso comum também, não era? Ele está falando assim, eu vou mandar dominar não só Israel, mas todas as nações ao redor. E depois de 70 anos, e aqui Jeremias realmente tem uma palavra específica, 70 anos, aí Deus vai julgar Babilônia. Ele prevê que Deus vai julgar Babilônia e vai julgar eles assim como eles foram usados contra as outras nações. E aí ele fala umas coisas assim muito fortes aqui, que deveria submeter ao rei da Babilônia e deveria entender que não adianta resistir, porque eles vão ter que ser submetidos a isso. Então, nossa pergunta é, por que nem sempre devemos seguir o bom senso, senso comum, o pensamento lógico da maioria das pessoas ao nosso redor? Se você fosse, por exemplo, investir em algum povo, se fosse a Bolsa de Valores ou alguma coisa, você não ia investir nos que foram para a Babilônia, mas justamente os que foram para a Babilônia eram os que seriam abençoados. E os que ficaram em Israel seriam amaldiçoados. Então, assim, nós precisamos prestar muito mais atenção à voz de Deus do que ao senso comum, do senso natural, as coisas que acontecem naturalmente. Nós não podemos seguir o que todo mundo acha que é lógico, que é correto. Nem sempre você deve fazer o curso superior que todo mundo acha que é aquele curso que vai funcionar. Nós precisamos entender o que Deus quer, o que Ele está falando, porque o que Ele fala é que vai determinar o futuro. E não adianta você seguir o que todo mundo acha, que seu bom senso fala, se esse seu bom senso, no fim, vai reverter por causa dos acontecimentos que você nem está sabendo que vai acontecer, né? Então é mais importante ouvir a voz de Deus do que seguir o bom senso, que no caso não é muito bom, né? Se fosse bom, né? Então o bom senso é aquele que todo mundo acha que é lógico, que é bom, que deveria seguir. E a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo, por que Deus permitiu que Jeremias aparentemente profetizasse em causa própria contra seus concorrentes?